Vamos orar mais um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, Deus, que esse momento da palavra, Senhor, venha edificar as nossas vidas, venha edificar, Senhor, o nosso coração, venha, Senhor Jesus, trazer, Pai amado, a luz da Tua palavra, Senhor, um entendimento ainda maior das coisas vindas do alto, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? As coisas de Deus são preciosas. Você é precioso, já parou para pensar nisso? As coisas de Deus são preciosas. A presença de Deus é preciosa. A palavra de Deus é preciosa. Como é que nós tratamos a palavra de Deus? Pastor, ela fica lá na sala, aberta no Salmo 91, e a folha está até amarelinha. Se eu mudar para o Salmo próximo, 92, é tudo branquinha. É assim que nós tratamos a palavra do Senhor? O que a palavra do Senhor diz? Guardei a palavra no meu? Para não pecar contra ti. Então não é na estante, é no coração que nós devemos guardar a palavra de Deus. Ela é preciosa. A presença de Deus é preciosa, as ordenanças de Deus é preciosa. Os dons que Deus concede a nós para a edificação da igreja, ela é preciosa. Olha quanta coisa preciosa. Vocês, irmãos, relação entre irmãos, é precioso. Já ouviram aquela música? Como é precioso estar bem junto a ti e juntos lado a lado. Irmãos, abra a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 25. Eu queria aprofundar um pouquinho quando nós falamos de coisas que são preciosas. A presença de Deus é preciosa, a palavra de Deus é preciosa, as ordenanças são preciosas, os irmãos são preciosos. Cada detalhe é precioso na nossa vida, as orações são preciosas. Olha, você foi alcançado através de oração de alguém. Alguém chegou em você e falou, olha, existe um plano maravilhoso de Deus para você. Deus tocou no seu coração para você estar aqui hoje. Talvez seja por alegria, seja por desespero, seja por enfermidade, não sei, mas você está aqui. Ninguém te carregou, não foi? Você veio. Isso é maravilhoso. Quando eu me converti, eu estava lá nas trevas, saí correndo, chorando, entrei dentro da igreja. Fiquei chorando 3 meses dentro da igreja. Chorando, eu chorava copiosamente. E não foi por tanto pregar, não foi por tanto ouvir, foi a presença de Deus que já falou assim, meu amigo, você está no lugar errado, sai daí. E eu entrei dentro do carro, saí, entrei dentro da igreja, comecei a chorar, já namorava com a Érica. E aí o povo, ó, teu namorado está ali, ele está chorando. Ela falou, deixa lá, agora é Deus tratar agora. Isso foi tão lindo. Lembra o dia da sua conversão? Lembra o dia que você entrou na igreja, coração palpitando, aquele frio na barriga, aquele medo do pastor começar a orar para você e puxar a tua ficha? Não foi assim? De repente você vem na igreja e fala assim, eu nunca mais aqui volto, porque contaram minha vida para o pastor. Essas coisas são preciosas. E aí quando nós olhamos Êxodo capítulo 25, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Versículo 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Estão sentindo a preciosidade? Algumas coisas aqui talvez você fale assim, nunca vi. Continuando aqui, versículo 10, a arca da aliança. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento,
70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca e não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Quanto detalhe do detalhe do detalhe. Nós estamos falando aqui sobre a preparação para que a presença de Deus estabelecesse naquele lugar, através do tabernáculo. E se nós continuarmos lendo o livro, nós vamos ver mesa e utensílios, nós vamos ver as armações do tabernáculo, o altar dos holocaustos, o véu, o pátio, as vestes, a consagração dos sacerdotes, o colete sacerdotal. E se eu for continuar aqui, nós vamos virar escola bíblica. Olha quanta riqueza de detalhes. Centímetros, em algumas versões está em côvados. Pedras preciosas, ouro, prata, bronze, para vir trazer a presença de Deus naquele lugar. Eles já tinham visto a manifestação de Deus quando eles foram libertos. E Deus falava com Moisés. E ele instituiu que fosse construído o tabernáculo, para que a presença dele venha sobre a presença de Moisés. Quando nós falamos de algo precioso, nós falamos de algo que é raro. Quando nós falamos de algo precioso, nós falamos de uma coisa que nós não temos todos os dias. E aí Deus pergunta para você assim: qual tem sido a sua preparação para entrar na presença de Deus? Vamos lá hoje, quinta-feira, culto. Como é que você se preparou para estar na presença de Deus hoje? A presença de Deus é algo maravilhoso e precioso, amém? Como é que você se preparou? Para um casamento a gente compra roupa nova. Se for um noivo então, sapato tudo novo. Faz até a unha, né? Para poder ir bonito. Cabelo, maquiagem. Como tem sido sua preparação? Sabe, irmãos, como foi colocado nos últimos cultos, nós estamos fazendo das coisas que são preciosas comum. A equipe de louvor dessa igreja, nós começamos a mudar um pouquinho as coisas. E todos os domingos, às 6 horas, nós nos reunimos nessa igreja para orar pelo culto. Oramos das 6 até 15, 10 para 7. Nós não estamos em camarins nenhum, nós estamos sentados nas cadeiras das crianças, orando e intercedendo pelo culto. Nós estamos fazendo isso porque nós cremos que o poder da oração pode mover e quebrantar corações. Não é a qualidade dos músicos, não é a qualidade da equipe de som, mas é a presença de Deus que faz toda a diferença. E isso é algo precioso. Quando nos preparamos com jejum, é a coisa mais maravilhosa que existe, porque estou me resguardando para algo que é precioso. As noivas se vestem de branco, de véu e grinalda, se preparam para um noivo. E nós vemos essa mesma nomenclatura de Deus esperando a noiva do Senhor. Santa, preciosa, adornada, linda, preparada, santa, incorruptível,
tudo. E como nós estamos entrando na presença de Deus, deitados no sofá, abrindo o celular para ler um devocional de 3 segundos. E achamos que aquilo é a presença de Deus manifesta no meu dia. Quando nós olhamos o Velho Testamento, irmãos, são tantos detalhes, que nós nem em 9 meses, nem em 1 ano, nós conseguiremos reunir tantos detalhes para construir esse lugar. E olha que era de apenas 4 metros, agora você imagina se fosse essa igreja. Quanto detalhe, quantas preciosidades, para que a presença do Senhor chegasse até aquele lugar, senão não chegaria. Não chegaria. E hoje a palavra de Deus diz que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo de Deus. Como é que está esse templo? Irmãos, o que nós estamos falando aqui é precioso. Nós vemos um vídeo aqui no domingo, mostrando as Bíblias sendo entregadas para pessoas que não tinham acesso a elas. Pessoal da China, que eu sinceramente eu esperei, porque o povo chinês é um povo muito organizado e que respeita. Os mais velhos são respeitados pelos mais novos, de questão de diferença de 1 ano de idade. E eles são extremamente rigorosos com isso. Quando as Bíblias chegaram ali, um pulando em cima do outro, sedentos da palavra de Deus, sedentos pela presença de Deus, sedentos pela glória de Deus. Nós vimos também uma outra situação entregue na Indonésia. Eles recebendo aquelas Bíblias como se fosse ali algo vivo, que na verdade é, espiritualmente falando, viva e eficaz. E como nós estamos tratando a palavra de Deus? Como você tem se preparado? Quando nós vamos nos preparar numa reunião para o trabalho, nós ficamos 2, 3 dias varando a madrugada para se preparar. Montando slide, montando data show, lendo, relendo, revendo. Quando nós vamos apresentar o TCC, nós passamos semanas inteiras estudando, varando a noite para aprender, para saber tudo, para quando chegar na frente da bancada, não passar vergonha. Quando nós vamos fazer uma prova na escola, na autoescola, nós passamos dirigindo, estudando as leis, para que a gente possa passar na prova. Não é assim? Pastor, ora por mim, a minha pauta está vencendo. Nós oramos, a presença de Deus vem, ajuda, tira lá a habilitação. Mas você se prepara, você se resguarda, você toma até suco de maracujá. Não é verdade? Para apresentar na prova. Quem é advogado, a prova da ordem. Vocês se preparam. E na presença de Deus, como você tem se preparado? A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Irmãos, isso é muito sério. Existe uma música que fala assim: Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração para morar, né? Deus habita no teu coração. E nós não temos sido preciosos. Eu ouço o testemunho do pastor, e uma coisa que ele sempre fala, que falava assim: nossa, quando eu entendi que o meu corpo era templo do Espírito Santo, algumas coisas muito fortes mudaram dentro de mim. Nós temos autoridade pelo poder do Espírito Santo. Nós temos influência pelo poder do Espírito Santo. Mas nós nos acostumamos tanto com a presença de Deus, que muitas vezes nós pecamos e se esquecemos de pedir perdão. Participamos da ceia, a palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo. Quando a palavra de Deus diz isso lá no livro de Coríntios, ele está falando: você sabe o que você está fazendo? Você tem real noção do que você está fazendo? E nós participamos, nós comemos o pão, tomamos o suco, continuamos a viver a nossa vida. Deus quer se manifestar a você de maneira especial, mas não é de qualquer forma. É da maneira dele, da forma dele, do jeito dele. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Billy Graham faleceu não chegou a completar 100 anos, 99. E ele falava, né? Tem uma frase dele que ficou muito famosa, né? Quando falarem que eu morri, na verdade eu mudei de endereço, porque ele não morre.
Ele é vida eterna. Por que ele é vida eterna? Porque ele é salvo. Por que ele é salvo? Por que ele é salvo? Porque ele é Billy Graham, porque ele é americano. E todo americano é salvo. Porque ele entendeu que existe um plano de Deus para a vida dele. Billy Graham, assim como Marcos, discípulo de Billy Graham, vai pregar lá para os cafezais, para aprender a pregar, falar de Deus, de levar o testemunho para as pessoas. Eu preguei muitas vezes para o espelho, de vez em quando eu me pego pregando ainda. Deus tem um propósito para nossas vidas. Um plano específico, dons, características que você tem, ninguém tem. O Michael aí trabalha lá em casa, às vezes ele pega o violão, eu falei, cara, que timbre diferente, totalmente diferente do meu. Nossa, tem nada a ver. É aquilo que Deus deu para ele. Deus deu dons e talentos que eu não consigo. Eu falei, Deus, eu preciso criar uma missão aqui, eu preciso criar um artesanato, mas eu não sei fazer tricô, não sei costurar, não sei fazer nada. Eu não sei. Mas Deus, o Senhor sabe quem sabe, então manda para mim. Apareceu aí 3 senhoras, pilhada igual eu. Falei, glória a Deus. Não, pastor, vamos fazer sim. Ó, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Eu falei, nossa, nem sabia que isso existia. Eu sou músico de ouvido, né? Como a gente estava conversando, sou músico de ouvido, mas eu não tenho teoria. Eu falei, Deus manda aqueles que têm, porque eu quero que a igreja dê aula. Deus mandou, tem 9. Deus faz. Eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero essa presença de Deus porque eu quero servir a Ele. A palavra de Deus diz em Romanos que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então nós estamos afastados da presença dEle. Mas quando eu e você reconhecemos que existe um plano maravilhoso de Deus, falar, não, eu ainda não conheço, mas eu me disponho a conhecer. E aceito a proposta de Deus de reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. A palavra de Deus diz que, eis que estou à porta aí, Jesus não vai arrombar a porta, Jesus não vai te pegar pelo cabelo, Jesus não vai te espancar, Jesus não vai fazer nada disso. Ele faz apenas um lindo e precioso convite. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você. A palavra de Deus, eu cearei com Ele e Ele comigo. E as coisas que parecem estar difíceis hoje, a presença do Espírito Santo de Deus começa a mudar. Como mudou a minha vida, como mudou a vida do pastor, como mudou a vida do Marcos, que está preparando o testemunho dele, a vida do Gerson, a vida de tantos outros aqui da igreja. Porque nós estávamos distantes da presença de Deus. Mas um dia alguém nos amou e nos apresentou essa mensagem maravilhosa. E eu quis entender. Vamos ficar de pé? Irmãos, eu queria que vocês aprendessem que para a gente perceber a glória de Deus, ela não é manifesta de qualquer maneira, ela não é manifesta de qualquer forma, ela é manifesta de qualquer jeito. Existem alguns detalhes que também são preciosos de nossa vida para que a presença de Deus se manifeste. E lá em Êxodo 40, versículo 34, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Deus quer encher a tua vida da presença dEle. Deus quer encher. Quando nós falamos encher, é preencher de uma tal forma que você tenha a convicção que é a plena manifestação do poder de Deus. Se você está aqui nessa noite, pastor, quanta coisa o Senhor pregou nessa noite. Mas de uma coisa eu sei, que eu preciso do favor de Deus na minha vida. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor.
A Tua glória, Senhor Jesus, nos preenche, Senhor Jesus, quando nós entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que esses corpos, Senhor Jesus, devem se manterem santos, Senhor Jesus. Pai, Senhor, tudo que foi pregado, Senhor, nesta noite, que nós possamos entender que a presença de Deus são feitas de detalhes maravilhosos, Senhor. A Tua presença é real, Senhor Jesus. Nós podemos sentir porque o Senhor habita em nós, Pai. O Espírito Santo habita em nossas vidas. Quando nós oramos, clamamos ao Senhor, o Senhor nos responde, Pai. Nós não vivemos na era da lei, mas hoje nós vivemos na era da graça, Senhor. E Deus, nós não queremos viver, Senhor Jesus, dessa forma, Senhor, de qualquer maneira. Nós queremos reconhecer o Senhor como algo precioso em nossas vidas. Que nós possamos tratar com preciosidade, com algo, Senhor, que não deve ser trocado, que não deve ser mudado, que não deve ser esquecido, que não deve ser jogado, Senhor, mas que deve ser lembrado todos os dias como algo precioso, Senhor. É a nossa vida, é a nossa essência, Pai. Que em nosso coração haja, Pai, o temor no Senhor. O temor do Senhor de entender, Pai amado, que eras passadas, Senhor, no Velho Testamento, Pai amado, somente o sumo sacerdote poderia entrar na Tua presença, Senhor, santificado, senão seria morto, Pai. Que nós possamos entender isso em nossas vidas hoje, Pai, como templos do Senhor. Nos leve, Senhor Jesus, em paz e segurança para as nossas casas, Pai. Meditando, Senhor Jesus, nessa palavra, Senhor, que nós possamos orar ao Senhor, Pai amado, como sendo o Senhor de nossas vidas, que nós possamos buscar o Senhor enquanto é tempo, que nós possamos, Senhor, interceder, Senhor Jesus, pelos aqui de dentro, Senhor, e por aqueles que ainda são de fora, meu Pai, para que eles conheçam, Senhor Jesus, a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus, Pai. Se manifeste sobre nós e através de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas do Senhor.